Central que permite a consulta de forma mais rápida aos sistemas conveniados com o Poder Judiciário goiano já está em funcionamento. Jovem que se machucou em brinquedo no Mutirama vai ser indenizado. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás realiza o 3º Fórum de Direito Eleitoral. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos falar sobre crimes cibernéticos. A nossa convidada é a delegada Sabrina Leles. Por isso não saia daí, porque essa edição do Agenda Judiciária já está no ar. A gente começa essa edição do Agenda Judiciária mostrando para você que já está em funcionamento a central de operação dos sistemas conveniados com a Corregedoria. Entenda o que faz essa unidade na reportagem a seguir. São mais de 20 computadores e 11 oficiais de justiça já trabalhando para dar maior rapidez às consultas aos sistemas conveniados com a Justiça. A ideia é consultar os dados que são ferramentas e informações que podem ajudar nas decisões dos magistrados. Hoje, uma gama de trabalho administrativo do juiz é utilizado, o tempo dele, melhor dizendo, é utilizado para se executar alguns trabalhos administrativos, como operacionalizar alguns sistemas conveniados, que são sistemas de informática criados ou por entes públicos ou por entes privados. Podemos ser mencionados os mais conhecidos, como o Bacenjude, o Renajude, que são sistemas públicos, e, por exemplo, o Serasa-Jude, que vem do Serasa, que é uma entidade privada. Esses sistemas hoje são utilizados em longa escala por parte do Poder Judiciário e é utilizado hoje, é manuseado pelo juiz. Com isso, com essa demanda de processos que nós temos e também a alta escala de processos que tem que ser feitos, tem que ser utilizados para manusear esses processos, esses sistemas conveniados, o juiz perde, ou algum servidor a ele vinculado, perde muito tempo em se fazer isso. Com isso, a prestação judicional, ou pelo menos a atividade eminente judicial do juiz, que é para proferir despacho, decisões e sentenças, fica um pouco prejudicada. Porque parte do tempo do juiz realmente tem que ser utilizada para executar ou manusear esses sistemas. Com a criação da central, nós passamos esse trabalho administrativo para a central, os servidores que estão lotados na central vão executar a ordem do juiz, e com isso o juiz e os servidores a ele vinculados que estavam fazendo esse trabalho passam realmente a serem liberados para fazer o trabalho eminentemente jurídico. A Central de Operacionalização dos Sistemas Conveniados, a CENOPS, foi criada por iniciativa da Corregedoria da Justiça do TJGO pelo provimento número 19, de 8 de junho de 2018. Essa ideia inicialmente partiu da cabeça do Dr. Cláudio Henrique de Castro, que é um magistrado muito compenetrado naquilo que faz, e também que entende muito de informatização e tudo. Realizado esse sistema, e o Cláudio já preocupou em torná-lo efetivo. E procurou a sua assessoria, inicialmente a Thalita, para orientar e passou as informações para ela. Ela veio e ministrou esse ensinamento para o pessoal aqui, que são oficiais de justiça altamente competentes para o cargo, né, e estão desempenhando muito bem a função. Né? A CENOPS está em funcionamento em caráter experimental desde o começo de junho no Fórum Civil da Comarca de Goiânia, e a diretora de foro da comarca afirmou que a expectativa de satisfação é grande. Nós recebemos com muita expectativa, com muita satisfação. Os colegas estão extremamente felizes, uma vez que retirou do gabinete, né, principalmente, um percentual de trabalho que acabava tomando muito do tempo, né, da força mesmo de trabalho da assessoria. E além da especialidade agora estar com essa central, se torna mais ágil, a movimentação dos processos acabam também sendo beneficiadas. Enfim, nós estamos bem satisfeitos. Os oficiais de justiça designados para trabalhar na CENOPS receberam treinamento da assessora da 12ª Vara Civil de Goiânia, Thalita Alves Pinto. Pelo empenho, ela recebeu uma menção honrosa do juiz auxiliar da Corregedoria, Cláudio de Castro. E o treinamento se deu
uma tarde toda lá na vara, no espaço da vara, onde eles tiveram a ambientalização dos sistemas, tanto o Bacenjude, o Renajude, o Infojude, os principais para a operacionalização da viabilidade da Cenopse. Com isso, eles tiveram o primeiro acesso junto aos sistemas, conhecendo as telas, como é que seria o procedimento, o retorno das buscas. E durante mais uma semana estive aqui com eles pessoalmente para poder fazer todos os indicativos de como funcionava, porque na prática a coisa realmente funciona de forma diferente. E aí eles foram acostumando com algumas dúvidas e aos poucos foram sendo sanados e hoje eles estão operando tranquilamente e sem qualquer dúvida. Um jovem que foi atingido por uma barra de ferro enquanto usava um brinquedo no Parque Mutirama, em Goiânia, vai ser indenizado. Acompanhe na reportagem. O estudante Moisés Isaac da Silva vai receber indenização por danos morais em razão dele ter sido atingido na cabeça por um painel decorativo de um brinquedo dentro do Parque Mutirama. Eu já tinha ido mais 2, 3 brinquedos, eu estava na fila para ir nesse e entrei nesse brinquedo, aí o moço pediu para me trocar de lugar com a minha amiga. Aí, acho que foi na segunda, terceira volta, começou a dar um barulho, aí mesmo assim continuou. Aí quando a gente já estava dentro de uma estrutura lá dentro, que ele dá uma volta, aí que foi que o ferro bateu na cabeça e depois foi para o nariz. Aí parou na hora. Aí eu saí, fui para o ambulatório, aí lá não tem estrutura para isso. Eles me mandaram para o Hugo. Depois do caso em que o estudante ficou ferido, o parque foi destaque na mídia mais uma vez com outro acidente. No dia 26 de julho de 2017, um acidente no brinquedo Twister deixou 13 pessoas feridas. Desde então, o parque foi fechado para uma reforma, que seria gasto cerca de 2 milhões de reais. Agora, um ano depois, o Mutirama continua fechado. A expectativa de reabertura do parque é para outubro deste ano. Fechado para o público, todas as 27 atrações do parque precisam de algum reparo. Alguns brinquedos serão substituídos com a reabertura do Mutirama. E agora é hora de conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. Clínica odontológica terá de indenizar paciente que sofreu lesões graves em tratamento dentário. A clínica NE Odontológica deverá pagar mais de R$ 153 mil ao paciente Edson Soares dos Santos, como forma de indenização por danos morais e materiais, por ele ter sofrido lesões graves ao iniciar tratamento clínico e ortodôntico, com a perda da estrutura óssea da arcada dentária, dores ao mastigar, uma vez que seus dentes ficaram moles e sensíveis, além de problemas de oclusão. A decisão é da juíza Eugênia Bezerra de Oliveira Araújo, da 2ª Vara Cível Criminal das Fazendas Públicas e de Registro Público e Ambiental de Goianira. Dona de casa que sofreu queimaduras de 2º grau com explosão de fogão será indenizada. O juiz Vanderlei Caires Pinheiro, da 2ª Vara Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia, condenou a Atlas Eletrodomésticos a pagar R$ 10 mil à dona de casa Jaqueline Luciano de Souza, a título de indenização por danos morais, por ela ter sido vítima de queimadura de 2º grau nas 2 pernas e nos pés, após a explosão do fogão da empresa. O magistrado entendeu que a fabricante responde pela reparação dos danos causados aos consumidores. Cálculo do ITCD deverá ser feito de forma individualizada para cada herdeiro. A juíza Gabriela Maria de Oliveira Franco, da comarca de Caiapônia, determinou que a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, realize cálculo do valor do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCD, de forma individualizada para cada herdeiro, de acordo com sua parcela da herança. A determinação ocorreu depois de ação de abertura de inventário proposta por Olinda Machado de Moraes e Eva Maria Machado de Moura Meirelles. Para a decisão, a magistrada observou que cada herdeiro está em uma fase distinta da vida, bem como em posse de diferentes propriedades. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. O Agenda Judiciária já está de volta e agora vamos com o quadro Justiça em Foco.
O Justiça em Foco de hoje recebe aqui em nossos estúdios a delegada Sabrina Leles, que é da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Quero agradecer a participação da senhora, doutora, e começar falando sobre esses crimes. O que caracteriza um crime cibernético? Crime cibernético é qualquer crime que seja praticado por meio virtual. Existem os crimes cibernéticos próprios, que são aqueles que só podem ser praticados por meio tecnológico, crime de invasão do sistema, crime de ataque de negação de serviço, e tem os crimes impróprios, cibernéticos impróprios ou impuros, que são aqueles crimes que podem ser praticados por outro meio, mas que foram praticados por meio eletrônico, tal como furto mediante fraude, estelionato, divulgação, compartilhamento de imagem pornográfica infantil. São crimes que podem ocorrer na vida real, mas que ocorrem na vida virtual. Doutora, a delegacia aqui em Goiânia ela existe há pouco tempo, pouco mais de 5 meses. E então não dá para receber todos os tipos de crime. Como que a delegacia trabalha em cima desses crimes cibernéticos? Olha, nós temos uma delimitação legal que foi feita com a lei de criação da delegacia e temos também uma delimitação um pouco maior via portaria do SPJ. Crimes de fraude econômicos são averiguados na Delegacia Especializada em Crime Cibernético, que é estadual, a partir de 15 salários mínimos. Divulgação, compartilhamento de imagem pornográfica infantil, nós pegamos esses casos. E aqueles crimes também de invasão do sistema, uso de algum tipo de vírus. Um outro crime também que é da nossa atribuição são crimes contra a honra praticados contra servidor público em razão do exercício da função. Então, eles serão investigados pela Delegacia Especializada em Crime Cibernético. E caso essa ação ela não pode ser entrada lá dentro da Delegacia de Crimes Cibernéticos, como que essa pessoa ela pode fazer para estar procurando essa delegacia? Todos os crimes, sejam eles praticados por meio virtual ou não, eles podem ser denunciados na delegacia distrital ou naquela delegacia municipal da cidade onde a pessoa reside. E ali vai ser feita uma triagem para que o delegado envie para a delegacia especializada ou para algum outro grupo especializado ou ele toque a investigação. Todo delegado tem que estar preparado para poder realizar a investigação, seja virtual ou não. Tanto assim que a Polícia Civil, preocupada com esse preparo dos profissionais, dos delegados, agentes e escrivães, começa a promover agora no dia 20 de setembro um curso na Escola Superior para que a gente prepare todos os policiais do Estado, da Polícia Civil, para poderem atuar nesses crimes cibernéticos. Doutora, a senhora já tem uma experiência aí grande, já trabalha na área. Para a senhora é mais fácil estar trabalhando com essa questão do crime cibernético. O que a senhora acredita que diferencia, por exemplo, de um delegado que está acostumado com outras demandas, chegar, por exemplo, a um crime cibernético, que aí a investigação é um pouco mais complicada? Ela realmente é uma investigação extremamente complicada, a pessoa tem que entender, no mínimo, o básico de informática, porque ela vai ter que buscar os logs de acesso, o número do IP da conexão, saber como representar. Mas nós, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, estamos montando apostilas, representações padrão para que sejam utilizados nas demais representações dos delegados em todas as delegacias que for necessário. Doutora, hoje quais são os principais crimes cibernéticos? Olha só, nós já temos investigações complexas que envolvem estelionato através do meio virtual, leilões fraudulentos de veículos e de imóveis, também o envio de mensagens com links que a pessoa clica e aí acaba dando oportunidade para que aquele hacker, o cracker, invada o seu sistema. Pornografia infantil, nós temos várias investigações, inclusive da Operação Luz da Infância, que foi deflagrada há alguns meses. Temos também a questão da instigação e induzimento a suicídio pela internet, que comprovadamente ocorreu na nossa cidade de Goiânia em desfavor de um adolescente. A investigação é complexa, está em curso, depende do cumprimento de cartas precatórias em outros estados, mas nós não deixamos a investigação de lado. E são isso, no geral, são esses crimes e crimes contra a honra praticado contra servidores públicos pela internet. E doutora, agora mais recentemente, o que muito tem se falado, principalmente na imprensa, tem divulgado as fake news. Como que essas pessoas têm agido em relação a fake news, que uma vez que ele acha que ele está ali meio que blindado, porque ele está atrás de um maquinário ali, ou no caso do celular, ou da internet, de um computador?
Nesse momento em especial, devido às eleições, nós tivemos muito contato com o TRE, inclusive participamos, né, de reuniões, de encontro, até com representantes da Facebook aqui em Goiânia, para esclarecermos. A Secretaria de Segurança do Estado de Goiás, através da Superintendência de Inteligência e da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos, firmou um termo de cooperação com o TRE para verificação de denúncias que chegam acerca de fake news. Como que isso vai funcionar? No período eleitoral, o juiz e o promotor ele tem poder de polícia, poder de determinar ou não a investigação. Assim que aquele juiz ou promotor recebe a denúncia de que uma mensagem, uma imagem ou um vídeo é fake news, ele vai demandar esse grupo que a Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança está disponibilizando, para que aquele grupo verifique, é fake news ou não. Não é fake news, só é uma mensagem que desagrada o candidato porque lhe desabona. Então, esse grupo vai emitir um relatório que vai ajudar, vai auxiliar o juiz a deferir ou indeferir a liminar, para poder determinar a exclusão ou não daquele conteúdo da internet. A partir daí, a questão da verificação da autoria da produção dessa fake news será a cargo da Polícia Federal, que possui atribuições para investigar crimes eleitorais. Então, assim, a gente sabe que fake news, elas remotam, né, assim, ao início da humanidade, mentiras, mensagens para desabonar alguém, inclusive para mudar o governo de algum país. Isso tudo é utilizado, antes da Revolução Francesa, distribuíram panfletos com mentiras sobre o governo atual daquela época, né? E isso ajudou que ocorresse a Revolução Francesa. Então, assim, hoje isso é potencializado pela internet, que a quantidade de divulgação e de distribuição dessas informações chega a um número ilimitado de pessoas. Uhum. E a internet aí todo mundo tem acesso, hoje cada vez mais tem acesso à internet por meio de celulares, e aí eu queria que a senhora deixasse uma dica pra gente, como que a pessoa ela pode se agir para ela não estar tão exposta, porque eu acho que se blindar de toda forma é meio que impossível, mas quais são os cuidados que ela deveria tomar para evitar que ela caia num crime cibernético? Olha só, vamos falar em específico sobre o uso de redes sociais. Isso tem deixado as pessoas muito expostas, porque antes mesmo de que os criminosos cheguem na vítima, eles já têm informação se a pessoa é casada ou não, onde ela reside, qual o lugar que ela costuma frequentar. Isso facilita, inclusive, aquela questão de sequestros, qual a escola que os filhos frequentam. Então, vamos evitar essa exposição exacerbada. A gente gosta de marcar onde está, principalmente com esses stories. Ele consegue marcando os locais por onde vai passando? Então, essa é uma dica importantíssima. O que ocorre? Se você quer compartilhar que esteve na confraternização da empresa, por exemplo, ou que foi naquela festa que está bombando na sociedade local, compartilhe depois. A hora que você chega na sua casa, você está num ambiente seguro, compartilhe as fotos que você tirou. Ou um dia depois, você está viajando, não compartilhe as fotos durante a sua viagem, que as pessoas vão saber que a sua casa está vazia. Compartilha depois que você chega, que você já está num ambiente e está colocando a casa de forma mais segura. Quanto ao uso do WhatsApp, façam a verificação em 2 etapas. Todo o sistema de WhatsApp, seja da Apple, né, do iPhone, ou dos outros telefones, tem um sistema que é dentro da conta do WhatsApp das configurações que chama verificação em 2 etapas. Se você acionar essa verificação em 2 etapas, dificilmente um fraudador, um cybercriminoso vai conseguir pegar as suas informações, sua agenda de contatos e se passar por você para praticar algum tipo de fraude. Tá certo, doutora. Quero agradecer a participação da senhora e deixar as portas abertas do Agenda Judiciária para a senhora retornar, falar mais uma vez sobre crimes cibernéticos com a gente. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e saibam que a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos está à disposição. Tá certo, essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a Agenda Judiciária está de volta. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vai ter uma nova identidade visual com a implementação de um brasão na logo da instituição.
Acompanhe as definições da novidade na reportagem. A nova identidade visual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás visa a substituição do logotipo pelo brasão estadual. A mudança está prevista em lei, que também engloba a reestruturação judiciária. Em reunião, representantes de área do TJGO apresentaram um levantamento do que será necessário para a alteração. A lei ela prevê que o símbolo que identifica o Poder Judiciário é o brasão, o mesmo que é utilizado na Assembleia e no Poder Executivo. Então, nós vamos tratar de adequar essa identidade visual, né? Nós vamos desenvolver o projeto para reformulação dessa identidade visual nos nossos sites, bem como em todo o nosso material impresso e em tudo aquilo que identifica o Poder Judiciário. Esse é um trabalho que demanda um desenvolvimento e depois, logicamente, a implementação dele aos poucos. E você confere agora os concursos disponíveis para a área jurídica. A Câmara de João Pinheiro, em Minas Gerais, está com 15 vagas abertas para diversos cargos. As inscrições vão de 27 de agosto a 27 de setembro pelo site www.consulpan.com.br. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás realizou o terceiro Fórum de Direito Eleitoral. Acompanhe. Quem nunca recebeu uma notícia falsa por redes sociais? Em tempos de eleições, a preocupação com esse tipo de compartilhamento aumentou ainda mais. Por isso, as fake news, nome pela qual notícias falsas têm sido chamadas, foram o tema central do terceiro Fórum de Direito Eleitoral, realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE-GO. O combate às fake news foi estimulado pelo ministro-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Fux. Ele recomendou que os tribunais regionais eleitorais de todo o país combatam a prática, inclusive com parcerias com as secretarias de segurança pública e a inteligência da Polícia Federal. O diretor da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás afirmou que o evento foi voltado a todos os operadores do direito e filiados a partidos políticos e foi transmitido simultaneamente para todas as zonas eleitorais do Estado. É um dever da escola nós aperfeiçoarmos os operadores do direito para que possam estar discutindo ideias e realizar uma eleição mais tranquila, onde há discussões de teses. Para falar sobre as fake news, o jornalista Fábio Zanini, editor de política da Folha de São Paulo, foi convidado. Existe o trauma do que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na eleição do Donald Trump, as fake news tiveram um papel bastante importante. Talvez até definidor, já que a margem da vitória dele sobre a Hillary Clinton foi tão pequena. Então, há um temor de que esses boatos, mentiras, falsidades tenham no Brasil um impacto na eleição agora de outubro comparável, que seria muito ruim para a nossa democracia. Ele explica que as fake news são tipos específicos de notícias falsas. E o que é fake news? Fake news é uma notícia claramente inventada, criada, falsa, portanto, distribuída com propósitos maliciosos, muitas vezes com o uso de robôs, né, de tecnologia em redes sociais, impulsionamento, etc., com o intuito de causar um prejuízo à vontade popular, à opinião. Então, fake news é uma categoria muito específica. Para o palestrante, o combate às fake news depende de ações simples de todos. Na dúvida, não compartilhe. As pessoas têm essa mania de receberem em grupos de WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, uma notícia incrível, bombástica, e compartilhar, sem checar. Então, na dúvida, não compartilhe. Se tiver em dúvida sobre a notícia, vai checar se a Folha de São Paulo está publicando, se o Estado de São Paulo está publicando, se o Globo está publicando. Se ninguém estiver publicando, deve ser falso. Zanini observou que o poder público também tem importante papel no combate às fake news. Primeira coisa que o poder público tem que fazer é uma campanha de esclarecimento. E a segunda questão que eu acho que é importante também é você ter uma ação mais punitiva com relação a quadrilhas, máfias. Existem hoje organizações que estão se especializando em criação de perfis falsos, criação de robôs. Fala-se, até tem um termo curioso, que é a fazenda de robôs. As pessoas criam, que é uma atividade criminosa, ilícita. Além das fake news, o fórum, que durou um dia,
teve palestras sobre financiamento público de campanhas e as inovações na lei que regulamenta a propaganda eleitoral. Jonathan é advogado especializado em política e todos os anos participa do fórum promovido pelo TRE. Para ele, o encontro traz grande colaboração para a categoria. O tribunal, ao tomar essa posição, está orientando todos os profissionais da área para que tenham um norte aí para atuar. Fake news hoje é uma matéria um assunto que vai ser muito discutido, tendo em vista que o tribunal quer coibir esse tipo de prática que vem atrapalhando e atrapalha no processo democrático. E agora é hora de você ficar por dentro do que acontece no Judiciário nos próximos dias. De 20 a 24 de agosto será realizada uma nova edição do Justiça pela Paz em Casa. Já no dia 31 de agosto será inaugurado o Sejusc da comarca de Posse. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Para você, uma ótima semana. Uma boa semana e eu te espero na próxima.